Olá pessoal, aqui é o professor João Paulo e hoje eu vim falar para vocês um pouco sobre a equação reduzida da reta. Então vamos começar tratando de um exemplo. Um restaurante com música ao vivo cobra dos seus clientes R$ 5 de cover artístico mais R$ 45 pelo quilo de comida. Sejam Y o valor a ser pago por um cliente e X a quantia em quilogramas de comida consumida. É possível encontrar uma relação entre x e y nesse problema? Bom, essa relação pode ser dada pela equação y igual a 45x mais 5. Veja só, R$ 45 vezes a quantidade de comida x mais R$ 5 do cover artístico. Diante dessa situação, podemos fazer algumas perguntas. Por exemplo, quanto uma pessoa paga se ela comer 600 gramas de comida? Bom, podemos jogar essa informação na equação. A gente tem y igual a 45 vezes 0,6, já que 600 gramas é 0,6 quilos, mais 5. 0,6 vezes 45 dá 27, mais 5, isso dá 32. Significa que essa pessoa pagaria R$ 32. Bom, se a pessoa comer 800 gramas, por exemplo, a operação é a mesma. 45 vezes 0,8 é 36, mais 5, 41. Então a pessoa pagaria R$ 41. Poderíamos fazer o mesmo para uma pessoa que comesse, por exemplo, 450 gramas. Teríamos 45 vezes 0,45, que é 20,25, mais 5, isso daria 25,25. Portanto, essa pessoa pagaria a quantia de R$ 25,25. Observe que se formos fazendo esse procedimento inúmeras vezes, encontraremos uma sequência de pontos alinhados. Portanto, a lei que encontramos para esse exemplo pode ser descrita graficamente por meio de uma reta. Observe que o ponto inicial da reta é o valor 5. Isso porque essa é a taxa fixa do cover artístico. Um cliente, ao comer nesse restaurante, paga de início R$ 5. A partir dali, paga um acréscimo referente à quantidade de comida que ele consumiu. Todos os pontos encontrados satisfazem a equação y igual a 45x mais 5. Logo, essa é uma equação da reta. Portanto, a equação reduzida da reta tem o mesmo formato da equação que encontramos no exemplo. Isso é, y igual a mx mais n. Para entender melhor a situação, vejamos o segundo exemplo. Suponha agora que houve um reajuste nas tarifas do restaurante, de modo que um cliente que consumiu 300 gramas de comida pagou R$ 20,40 e outro que consumiu 570 gramas pagou R$ 33,33. Quais são os novos valores de cover e do quilo de comida? Representamos então a situação no gráfico abaixo. Temos o ponto A, onde o cliente come 300 gramas de comida e paga R$ 20,40, e o ponto B, em que o cliente comeu 570 gramas e pagou R$ 33,36. Nessa situação, poderíamos nos perguntar: quanto custa 1 quilo de comida? Encontrar a resposta para essa pergunta é o mesmo que encontrar o valor de M, dado que M é o preço pago por quilo de comida. Lembra da equação? Y igual a mx mais n. M é o preço por quilo, x é a quantidade de comida e n o valor constante. Então nosso problema consiste em achar o valor de m. Podemos interpretar o m também como a taxa de variação do preço em relação ao peso de comida. Dessa forma, poderíamos verificar a variação do preço em relação à variação do peso de comida do ponto A até o ponto B. Em outras palavras, faríamos o valor final, 33,36, menos o valor inicial, 20,40, e teríamos a variação do preço. Faríamos o valor final, 0,57, menos o valor inicial, 0,3, e teríamos a variação do peso de comida. Para estabelecer uma relação entre essas duas variações, basta dividir a primeira pela segunda. Assim, teríamos que m seria ΔY dividido por ΔX, ou seja, 33,36 menos 20,40 dividido por 0,57 menos 0,30. Isso é o mesmo que 12,96 dividido por 0,27 e temos que m é igual a 48. Logo, concluímos que o cliente paga R$ 48 por cada quilo de comida. Analisando a situação de uma forma mais genérica,
teríamos o seguinte. M seria a taxa de variação de y em relação a x, ΔY dividido por Δx. Ou M igual a YB menos YA dividido por XB menos XA. Então temos que y igual a mx mais n é a equação reduzida da reta. M é a taxa de variação de y em relação a x, ou o coeficiente angular da reta. E n é o termo independente de x, ou o coeficiente linear da reta. Como já sabemos que m é igual a 48, nossa equação fica y igual a 48x mais n. Para encontrar n, basta substituir um dos pontos conhecidos. Por exemplo, sabemos que o cliente comeu 300 gramas e pagou R$ 20,40. Assim, o x é 0,3, que são 300 gramas, e o y 20,4. Substituindo na equação, temos 20,4 igual a 48 vezes 0,3 mais n. 48 vezes 0,3 é igual a 14,4. Então, n é 20,4 menos 14,4. n é igual a 6. Portanto, o restaurante passou a cobrar os seguintes valores: R$ 48,00 pelo quilo de comida e R$ 6,00 pelo cover artístico. A equação reduzida da reta, y igual a mx mais n, pode ser comparada a uma função polinomial de primeiro grau que vocês já estudaram, lembram? F de x igual a x mais b. Nesse caso, o y é que está em função de x, ou seja, y igual a f de x. O a seria o m, o coeficiente angular. E o n seria o b, o coeficiente linear. Coeficiente angular da reta. Vimos que a equação da reta pode ser escrita de forma reduzida como y igual a mx mais n. E que m pode ser determinado como ΔY dividido por Δx. M, então, é dado por yb menos ya dividido por xb menos xa. Perceba que ao fazermos ΔY sobre Δx, estamos dividindo o cateto oposto ao ângulo α no triângulo dado pelo cateto adjacente ao ângulo α. Isso nos lembra uma razão trigonométrica, que seria a tangente de α. Assim, o coeficiente angular também pode ser comparado ao ângulo de inclinação, e é justamente por isso que ele recebe esse nome, coeficiente angular. Já o coeficiente linear da reta é o nosso n da equação. No exemplo anterior, já conhecíamos o valor de m, então para encontrar n bastou substituir um dos pontos conhecidos na equação. No caso geral, não podemos determinar o valor de m, então temos que encontrar uma outra estratégia para encontrar o valor de n. Pois bem, sabemos que a reta corta o eixo y quando o abscissa vale zero, ou seja, o x vale zero. Substituindo x por zero na equação, encontraríamos o valor de n, já que m vezes x é igual a zero. Então teríamos o seguinte: y' igual a m vezes 0 mais n, y' igual a n. Y' é a ordenada do ponto de interseção da reta com o eixo y. Muito obrigado, e se você gostou do vídeo, dá um joinha.